Irmãos, a gente inicia então a nossa escola dominical aqui na Teologia da Aliança. As próximas aulas vão ser um pouco diferentes da série anterior, né, que a gente se baseou na carta de Paulo aos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é uma série temática, uma série mais doutrinária, mais teológica. Então, mais do que nunca, eu preciso que vocês venham comigo. Agora é a hora de abrir o coração, de tirar todas as dúvidas, de colocar, de trazer aqui o que a gente realmente vê na Bíblia e às vezes tem uma dificuldade de compreender a interpretação, compreender do porquê daquele ensino ali, justamente porque a gente vai aprofundar na maneira como Deus se relaciona com a criação, e criação, tanto a criação, a natureza, quanto nós. E o mais importante, eu queria traçar os objetivos aqui do nosso estudo na Teologia da Aliança. Então, o primeiro é mostrar como Deus se relaciona com os homens, com os seres humanos, como o homem deve se relacionar com Deus, a partir desse primeiro ponto, como Deus se relaciona com a sua igreja. Então tem uma diferença aí entre a maneira geral como Deus se relaciona com aqueles que Ele salvou, e mostrar como que a teologia reformada é muito mais do que 5 pontos do calvinismo, tá? Eu acho que esse aqui talvez seja o grande ganho dessa nossa série de estudos. Vai ser uma série curta, vão ser só 10 estudos, a gente vai passar aí um pouco mais de 2 meses estudando, comparado às nossas séries anteriores. Mas assim, se a gente tem um marco, se a gente tem uma marca mesmo, um diferencial da boa teologia reformada, é a visão das alianças, é a visão de como Deus se relaciona com o seu povo, é a maneira como Deus revela o seu ato de redenção, o seu ato de salvação. Essa é a grande distinção da teologia reformada, né? A gente vai ter outras vertentes, ou alguns irmãos de outras denominações que enfatizam os 5 pontos do calvinismo, as 5 solas, como a gente já estudou aqui, doutrina da eleição, mas a maneira como a gente interpreta a Bíblia e enxerga na Bíblia uma única história, essa é o grande ganho, essa é a grande preciosidade, a grande riqueza da nossa teologia, tá? É a maneira como a gente interpreta tudo na Bíblia, desde os mandamentos mais objetivos, como amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou não matarás, até aqueles mais difíceis, mulheres, sede submissas aos seus maridos. Então, tudo isso, como que a gente consegue explicar, como que a gente consegue alcançar um entendimento coeso, um entendimento concreto, um entendimento firme? Quando a gente começa a ver a Bíblia como uma única história, como uma única narrativa. É o que a gente chama de metanarrativa. O que é a metanarrativa? É a narrativa que está sobre a narrativa, que está acima da narrativa. Então, quando a gente fala sobre essa metanarrativa, a gente está falando sobre a história da redenção de Deus. Um Deus que criou uma humanidade, a sua imagem e semelhança, e dessa humanidade separou uma parte para si, para ser propriedade exclusiva, pertencente ao seu reino eterno, e essa partezinha ele deu ao Filho, para que o Filho então governasse e reinasse por toda a eternidade sobre essa parcela, sobre esse grupo, sobre esse povo. É a história da redenção. Tudo, irmãos, tudo na Bíblia, todos os temas, precisam necessariamente ser interpretados a partir dessa ótica de redenção. A gente não vai entender bem, por exemplo, o nosso papel dentro da família, seja como homem, como mulher, como filhos, como pais, se a gente não entender o propósito da família, da instituição familiar, dentro do contexto da redenção. A gente não vai entender, por exemplo, a nossa obrigação na igreja local como corpo de Cristo, se a gente não entender primeiro o porquê Deus organizou a igreja
dentro do contexto da redenção. Entenderam? A gente tem, então, algumas orientações que, na verdade, são guiadas justamente por um entendimento básico, um entendimento fundamental da maneira como Deus se revela e como revela a si do seu caráter, e a partir daí a gente vai construir toda a nossa teologia, a gente vai construir toda a nosso entendimento objetivo da palavra de Deus. Por isso que eu falei, as nossas aulas aqui vão ser mais doutrinárias. Eu não vou pegar um texto e esmiuçar o texto. Eu vou pegar um tema e tratar esse tema ao longo da história, ao longo de toda a Bíblia, para que no final a gente consiga enxergar e ler a Bíblia toda com essa perspectiva e criar em vocês um vício bom, uma virtude, que é o seguinte: quando vocês se depararem com um texto da Bíblia, uma parte da Bíblia meio difícil, vocês já naturalmente se perguntem, mas espera aí, como que eu encaixo isso na grande história da redenção? Como que eu encaixo isso, como que isso daqui, essa narrativa, ou esse ensinamento, ou essa palavra, vai me ajudar a entender o plano maior de Deus no cosmos, no universo. Entenderam? É essa a ideia. A gente tem um caminho bom aí pela frente. A gente vai conseguir entender, por exemplo, por que a gente, como igreja presbiteriana, defende o batismo infantil. Por que a gente defende a Santa Ceia como um meio de graça. A nossa própria forma de culto, a nossa forma de adoração. Outras doutrinas difíceis que são vistas como marcas da teologia reformada ou do calvinismo, como a depravação total, ou seja, o homem é 100% depravado, não tem nada de bom nele, logo é necessário que Deus dê o primeiro passo. Ou uma ainda mais difícil, que a expiação limitada, que Cristo só morreu pelos eleitos. Essa daí já é mais pesada. Como é que a gente entende isso? Eu poderia ficar um domingo inteiro pegando expiação limitada, mas quando a gente já parte de um entendimento maior da história da redenção, a gente vê a necessidade de todas essas coisas. Ela também vai nos ajudar a nos livrar de alguns erros dos nossos dias, como o moralismo e o legalismo, do tipo, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ter relações antes do casamento. Mas por quê? Só porque a palavra não diz isso? É porque a Bíblia manda? Ou porque isso, essas diretrizes, essas instruções e outras, na realidade, nos revelam o objetivo de Deus para separar um povo santo para si dentro de uma história maior de redenção. E vai nos livrar, nos proteger de uma obediência cega, de uma obediência ignorante, de uma obediência que é fora do contexto da palavra de Deus, que é fora do contexto da redenção. E aí a gente vai ser capaz, como igreja, capacitado como igreja, a obedecer como a gente deve obedecer, de todo o coração, entendendo o porquê Deus nos colocou essas diretrizes, essa palavra viva, essa lei para nos conduzir em amor. Então, quando a gente fala de teologia da aliança, a gente fala disso tudo, tá? E qual vai ser o nosso plano de voo aqui? Qual vai ser o nosso curso aqui na nossa viagem? Hoje eu vou fazer uma introdução sobre o que é a aliança e a aliança da redenção, tá? Ou o pacto da salvação, ou o pactum salutis, enfim, tem vários nomes para a mesma coisa, vários nomes técnicos, tá? Não quero que vocês se apeguem aos nomes técnicos, eu quero que vocês se apeguem ao conceito, que é a aliança de Deus com Ele mesmo, que é o compromisso entre as três pessoas da Trindade. Então, isso é uma coisa meio nova. A gente vai passar por alguns conceitos aqui, irmãos, que a gente não vai ter um versículo específico, a gente não vai ver lá em primeira carta a não sei quem dizendo, olha, e no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram uma aliança entre si. A gente não vai ver isso. A gente vai construir a nossa teologia, a gente vai tecer a nossa doutrina a partir dos princípios bíblicos que a gente tem, da verdade bíblica, e compor num todo
lógico. É assim que a gente faz doutrina, assim que a gente faz teologia, tá? Igual eu falei, as nossas aulas aqui vão ser um pouco mais densas. E por isso mesmo que eu preciso de vocês para levantar a mão. Pastor, não entendi. Pastor, foi rápido demais. Volta um pouco. Espera aí, bugou minha cabeça aqui. Deu tela azul. Volta, calma. A gente vai no nosso ritmo, tá tranquilo. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ir um pouco mais além, sair da nossa zona de conforto para a gente ter mais maturidade cristã em relação à nossa leitura bíblica. E depois, a partir do domingo que vem, em cada domingo, a gente vai ver uma aliança da Bíblia. Então, a aliança com Adão antes da queda, a aliança com Adão depois da queda, a aliança com Noé, a aliança com Moisés, com Davi, a nova aliança nos profetas e toda essa realidade das alianças com Jesus. E sempre com a ideia de que é uma única história. Deus está revelando a mesma coisa o tempo todo. E como que a gente enxerga isso? Então vamos começar do começo. O que significa uma aliança? Quem pode me explicar aqui? Uma aliança. Eu não estou falando do objeto aqui no meu dedo. O objeto no meu dedo chama-se aliança, porque ele representa a aliança que eu tenho com a minha esposa. Mas o que é aliança, gente? União, um pacto. Agora eu não quero sinônimos, agora eu quero definições. Mas é isso mesmo, os sinônimos estão corretos, esse é o caminho. Definições. Então vamos definir o que é uma aliança, uma união, um pacto. Excelente, gente. Um acordo entre partes. Vamos partir daí. Isso que o Reginaldo falou é fundamental e é exatamente isso, é o básico. É um acordo entre partes, de forma geral. Se a gente perceber, toda civilização, em toda a história da humanidade, existe alguma forma de acordo. Vocês acham que isso é coincidência? Deus coloca de si no homem, no ser humano, quando ele o cria à sua imagem e semelhança. O fato de nós nos relacionarmos através de acordos, de pactos, de alianças, revela um pouco do caráter desse Deus. É esse o meu argumento aqui hoje. Que Deus, na sua essência, é um ser pactual, que se relaciona através de compromissos. Primeiro consigo mesmo e depois com aquilo que ele cria, com aquilo que é externo a ele. Essas são as partes. O que vai mudar entre as alianças, os pactos, os compromissos das culturas humanas? O que diferencia o nosso conceito brasileiro de compromisso, de pacto, de aliança, desse mesmo conceito dos aborígenas do Outback australiano? Fui bem longe, né, gente? Excelente, senhor Adalmo. O senhor Adalmo falou o seguinte: um bom exemplo é o casamento, porque quando homem e mulher vão ao altar, eles fazem promessas um para o outro, promessas para a vida toda. Ótimo, a gente está construindo o nosso conceito aqui. Então a gente já entendeu que uma aliança é o mesmo que um pacto, mesmo que um compromisso, mesmo é algo feito entre as partes e agora envolve promessas. O que são promessas, irmãos? São responsabilidades, são termos entre as duas partes, ou as partes que compõem aquele pacto. Então, as partes vão entrar em acordo e dizer, olha só, eu entro com isso, essa é a minha responsabilidade, é isso que você deve esperar de mim. Então, na realidade, o conceito de compromisso, de pacto, de aliança é comum em todas as culturas humanas, mas o que os difere vai ser justamente as promessas, os termos desse compromisso, dessa união, dessa aliança. É a partir dos termos que a gente também consegue tirar as consequências.
Então, por exemplo, num casamento, quando homem e mulher cumprem os pactos nupciais, os compromissos nupciais de fidelidade, de companheirismo, de parceria, de apoio mútuo, eles têm uma consequência, algo bom, uma bênção. Qual é? É a família prosperando, é um lar edificado, são filhos bem criados, num ambiente saudável, num ambiente seguro. Isso são bênçãos dos termos pactuais cumpridos pelas partes. E se alguma das partes falhar no seu compromisso, há consequências ruins. Você tem uma família que sofre, você tem uma parte, de repente, totalmente dedicada, comprometida com o pacto, mas que começa a sentir o peso de uma relação desigual, um sofrimento nas próprias crianças, nos próprios filhos, que vem, então, o lar não mais como um ambiente seguro, porque não há mais o cumprimento dos termos pactuais por uma das partes. E qual é a consequência última e a mais trágica? O divórcio. E o que é o divórcio no final? É o rompimento da aliança. É o rompimento daqueles laços que foram feitos. Eu não tenho mais compromisso com você. Eu não tenho mais responsabilidades, eu não tenho mais obrigações com vocês. Então, a aliança é isso. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a palavra aliança, pacto, compromisso, e aí vai depender da sua versão, é uma palavra no hebraico, berit, e essa palavra é muito importante. Por quê? Porque no contexto hebraico, que é a língua original que o Antigo Testamento foi escrito, principalmente hebraico, aramaico, que é uma outra língua muito próxima, mas o hebraico, berit, era um conceito comum a toda a região do Sinai, tá? A toda aquela região ali do Oriente Médio, era um conceito comum, não é um conceito inventado pela Bíblia, tá? Então, quando alguém da Península do Sinai, quando alguém ali do que hoje é Israel, Síria, Iraque, enfim, ouvia essa palavra berit, ele tinha plena certeza, pleno conhecimento e entendimento do que estava se falando, fosse ele do povo de Israel ou não. E o que era uma berit? Era um laço inviolável. Tá? A gente perde um pouco isso na nossa cultura latina de século XXI ocidental. Compromisso para a gente é algo muito fraco. A gente não tem isso enraizado na nossa cultura. É diferente, por exemplo, das culturas orientais, que os compromissos são algo muito forte naquela cultura. Por exemplo, quando a gente pega os povos nipônicos, principalmente ali no Japão, na costa oriental da China, a gente tem a questão da honra muito forte. Mas não é a honra pela honra, não é uma honra individualizada, é uma honra familiar, é a honra do clã, é a honra daquele sangue, daquela herança. Por quê? Porque ele está vinculado de uma forma inviolável àquelas pessoas. Por isso que o conceito de honra é muito forte no povo oriental. A gente não tem isso, porque a construção da nossa história foi passando por diversos pensamentos liberais até chegar ao neoliberalismo. A gente passou por iluminismo, a gente passou pelas revoluções liberais europeias, a gente passou por movimentos de libertação aqui na América, né? Tanto os Estados Unidos, Brasil, né? Diversos movimentos de independência, que são movimentos, em última instância, de rompimento de laços, de rompimento de compromissos. O colonialismo, eu não estou entrando aqui no mérito se é certo ou errado, tá, gente? Mas quando você tem, por exemplo, uma nação dominando sobre a outra, você tem um império e você tem a colônia, isso é um laço. A colônia tem compromissos. O império tem compromissos.
Então, a nossa construção histórica nos dificulta a entender a profundidade e a seriedade do termo aliança na Bíblia. E é isso que eu quero que vocês guardem. Gente, é algo muito, muito sério. Não é uma mera, um mero acordo de cavalheiros. Não é algo como simplesmente Deus falar, não, vou fazer uma aliança, está aqui, olha. Então eu estou te dando um símbolo, eu estou te dando um ritual e eu vou chamar isso de aliança. Não. Leiam a Bíblia como, quando vocês chegarem na palavra aliança, vocês parem na sua leitura e falem, opa, peraí, tem algo muito importante aqui que o autor bíblico está querendo me dizer, porque ele usou essa palavra. Tá bom? É um laço inviolável. É o estabelecimento de um compromisso de uma pessoa com a outra sob os mesmos termos, sob um juramento. É o que o Reginaldo falou. Eu peço que vocês abram agora, então, no Salmo 105. Fica atento aí na Bíblia, porque a gente vai avançar aí bastante aí nos textos bíblicos. Vai voltar o tempo todo. Salmo 105, versículo 8. Salmo 105, versículos 8, 9 e 10. Olha o que o Salmo 105 nos diz. Lembra-se, aqui é o salmista falando ao povo, tá? Versículo 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, Alberite aí, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. O que o salmista está querendo dizer aqui? Olha só, a aliança de Deus, o compromisso que Deus estabeleceu com o povo é perpétuo, é eterno, não vai mudar. Então, quando a gente fala que Deus é fiel, primeira coisa, a gente fala que Deus é fiel a si, a sua palavra. Por que Ele é fiel à sua palavra? Porque a palavra dele está sob o julgo, sob o controle da aliança que Ele mesmo firmou com o seu povo. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Não, eu vou deixar isso daí para a aula de Noé, não vou dar spoiler, não. Esse é um tema que eu adoro, gente. Então, se você deixar, eu fico aqui o dia inteiro, eu vou dar spoiler para vocês. Então, Deus está, digamos assim, preso, mas voluntariamente preso, Ele mesmo colocou isso sobre si, ao seu povo. Por isso que o povo vai ser eterna propriedade de Deus. Por isso que ninguém pode tirar a igreja de Cristo. Por isso que ninguém pode tirar das mãos de Deus o povo que Ele escolheu para si. Porque Ele firmou uma aliança eterna, é algo inviolável. Olha como é que o nosso conceito agora de relação com Deus já é muito maior. Gente, Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso conosco. Ele não é só um amigo, Ele não é só um cara legal que um dia a gente escolheu conhecer, que a gente escolheu amar. Ele é o Criador dos céus e da terra, que voluntariamente firmou um compromisso conosco e Ele vai cumprir até o fim. As últimas consequências. E qual foi a maior dessas consequências? O seu Filho. Cristo morre por nós para que o compromisso que Deus fez com o seu povo se mantivesse, fosse garantido. O que sustenta é esse relacionamento perpétuo, é essa aliança. Agora vamos então, como Deus se relaciona consigo mesmo. Ou seja, na Trindade, Deus é um, mas Ele é três. Isso já buga um pouco a nossa mente, né? Dentro das 3 pessoas da Trindade, Ele é um em essência, e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Antes de tudo ser criado, só existia Deus. Nesse tempo, Ele firma uma aliança consigo mesmo. Como é que Deus firmaria uma aliança com Ele mesmo? Nos termos que a gente falou. Entre partes, aqui 3,
com compromissos, com promessas. É o que a gente chama de economia da Trindade. O que é a economia da Trindade? É a responsabilidade, é o papel, é o que cabe a cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que foi Jesus que morreu por nós e não o Espírito que morreu por nós? Porque eles decidiram assim, eles combinaram assim. Então, de novo, não é uma doutrina óbvia na Bíblia que eu vou encontrar um versículo, mas é algo que a gente constrói para entender outras verdades bíblicas de forma lógica. Então, a primeira coisa, a relação entre as pessoas da Trindade nunca é de dependência, porque Deus é suficiente em si, mas é de igualdade. Eles mutuamente optaram em dividir a sua ação dessa forma. Por que a gente tem que... Por que isso é importante? Porque às vezes na nossa vida cristã e na nossa prática cristã, a gente vai diminuindo as pessoas da Trindade. Então, quando fala assim, Cristo é submisso ao Pai porque fez a vontade do Pai, aí a gente já vê Cristo como algo menor. Inclusive, algumas heresias da história da igreja chegaram a ver Cristo como um Deus menor, como um Deus criado pelo Pai. É assim que algumas seitas modernas veem, que Cristo é uma divindade criada por Deus, para que através dessa divindade ele fosse criar todas as coisas. Mas isso é completamente errado. Dentro da Trindade a gente vê que são três pessoas iguais, porque os três compõem a essência de Deus, os três são Deus. Cada um é Deus e eles compartilham dessa única essência que é Deus. Tá? Então não tem menor ou maior. O Espírito Santo, então, é muito rebaixado pela igreja. Desculpa, gente, não pela nossa igreja, mas pelo evangelicalismo moderno, vamos botar assim. Porque o Espírito Santo passa a ser uma força para o crente, sabe? Passa a ser um superpoder em algumas igrejas. O Espírito Santo vem aqui, agora eu estou cheio do Espírito, agora eu estou vazio do Espírito, o Espírito entra, o Espírito sai, o Espírito faz aquilo, agora eu vou fazer pelo Espírito. Então o Espírito está a serviço da igreja, como se fosse um superpoder. Gente, o Espírito Santo é Deus. E quando Jesus vai falar sobre a ação do Espírito Santo para Nicodemos, o que ele fala? O Espírito é como o vento e sopra onde quer. O que Deus está falando? O Espírito tem a autoridade de Deus. Eu não posso dizer por quê, eu não posso tentar entender por que o Espírito Santo regenerou esse coração para a fé e não regenerou esse. Eu não sei, porque ele é soberano como Deus Pai, porque o Espírito também é Deus. Então, quando a gente pede para ser cheio do Espírito, a gente está pedindo para ser cheio de Deus. Isso é muito sério, mas a gente precisa entender isso de forma igual. Então, como que essas três pessoas da Trindade dividiram e estabeleceram entre si a sua ação para a criação? Primeiro, eu estou falando especificamente de doutrina da teologia da redenção, tá, gente? Redenção, um povo que Deus separa para si, beleza? Essa é a grande narrativa, essa é a grande perspectiva. Primeiro, qual é a obrigação do Pai? Ou qual é a ação do Pai dentro dessa economia da Trindade? Ele elege um povo para si. Então, o primeiro texto, João, capítulo 6, abra aí rapidinho, por favor. Versículo 39. Quem pode ler para mim, por favor? Esse versículo é ótimo, ele já dá a economia tanto do Pai quanto do Filho. Quem dá a igreja para Cristo? É o Pai, ele aqui é Pai. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte, espera aí que eu perdi o meu texto aqui, foi mal, gente. Deixa eu abrir aqui de novo. O que Jesus está aqui ensinando é o seguinte, olha só,
esses que eu vim salvar, e lembra que Jesus é bem restrito nisso. Ele fala, eu vim para os que estão doentes, eu vim para salvar pecadores, ou seja, eu não vim para todos. Eu não vim para todos. Eu vim para um grupo específico. Da onde vem esse grupo específico? É o grupo específico que do seu próprio coração escolheu a Jesus? É isso que ele nos ensina? Não. O que ele fala aqui? Da onde que vem esse grupo? Quem definiu esse grupo? Deus Pai. Então a primeira coisa é que Deus Pai elege um povo para o Filho. E é isso que Jesus está falando. A vontade de quem me enviou é essa, que nenhum se perca de todos os que Ele me deu. Como que Deus dá a igreja ao Filho? Elegendo, separando. Quem faz isso é Deus Pai. Então, quando Jesus fala que veio fazer a vontade do Pai, é porque ele veio cumprir aquilo que o Pai estabeleceu dentro da sua economia, dentro do seu pacto, dentro da sua relação. O Pai separou, a gente não sabe como, não sabe por quê, e disse, meu filho, são por esses que você vai morrer. A gente já começa a entender um pouco mais eleição, expiação limitada. Então, a gente já vê aqui o ofício do filho. Qual é a obrigação do filho, então? Se o pai elege um povo para o filho, qual é a obrigação do filho? Qual é o termo, digamos assim, a responsabilidade do filho dentro da Trindade? O pai separou. E aí? E o filho, gente? Jesus. Oi, dona Aparecida. Olha que interessante, Cristo então vai resgatar aqueles que foram separados pelo Pai. Cristo executa na história aquilo que o Pai determinou na eternidade. Entenderam? Agora, olha só que interessante. Quando a gente fala que Cristo, a gente falou isso no sermão do último domingo, Cristo é o nosso intercessor, é o nosso sumo sacerdote. Ele está sempre na presença de Deus e intercedendo por nós para garantir o nosso acesso, certo? Agora imagina o seguinte, vou fazer a pergunta, Cristo intercede por todos os seres humanos? Sim ou não? Olha como é que isso é importante. Cristo não pode interceder por todos os seres humanos e nem poderia ter morrido por todos os seres humanos porque o Pai não elegeu e não separou todos os seres humanos. A obra de Cristo tem que estar alinhada com a obra do Pai. Entenderam? Imagina o seguinte, não, Jesus morreu por todos, para que todos tenham acesso a Deus, agora cabe a um escolher. Mas o Pai não elegeu só alguns? É como se a obra do Filho estivesse entrando em conflito com a obra do Pai. Mas Deus é um só em vontade, Deus é um só em caráter, Deus é um só de forma perfeita. A obra da redenção é uma só. Então, na economia, na aliança que o Filho tem com o Pai, eles, de comum acordo, executam a mesma obra. Perceberam? A gente não pode compartimentalizar a nossa teologia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho os meus conceitos separadinhos um do outro. Não, Deus é amor, então ele tem que salvar todo mundo. Aí daqui a pouco a gente vira, não, mas Deus é justo, ele tem que condenar o pecador. Tá, mas como é que você concilia a justiça de Deus com o amor de Deus? Isso é uma boa teologia. Fala aí. Perfeito, Alexandre. A gente agarra no todo nesse versículo, né? Porque Deus amou muito de uma maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente ouve todo aquele que nele crê. Todo aquele, é restritivo esse versículo.
Esse versículo não abre, esse versículo fecha. É todo aquele que nele crê. Aí a próxima pergunta deveria ser, tá, mas como é que crê? Quem habilita aquele que crê? Aí é outro caminho, a gente cai para outro ponto. Mas vamos seguir. Vai lá, gente, eu quero vocês, eu quero aqui, senão eu vou largar o dedo aqui e... Isso aí. Ela é na eternidade, antes de acontecer todas as coisas. E o meu argumento, Renan, dessa questão de aliança, dessa estrutura pactual, ser comum a todas as culturas, independente do contexto, é justamente porque toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou um pouquinho de si. O meu argumento principal aqui Deus é um ser pactual. Ele se relaciona através de compromissos, através de termos. E quando ele cria o homem à imagem e semelhança dele, ele coloca isso no homem. Por quê? Porque ele queria criar um homem capaz, um ser humano capaz de se relacionar com Deus. Deus não se relaciona através de alianças consigo? Então esse ser também precisava ser criado com a capacidade de se relacionar através de compromissos. É por isso que a gente vai ter intrinsecamente a questão de confiança. Não é? Quem ensina o conceito de confiança para a gente? Ninguém. O que a gente aprende ao longo da vida é os critérios que definem confiança. Em quem eu posso confiar ou não. Mas a confiança, eu esperar algo de alguém a partir de determinada postura, de determinado relacionamento, isso é intrínseco do ser humano, a gente nasce com isso. Os nossos filhos vão crescendo, aí eles aprendem, e deveriam aprender, da melhor forma possível, que precisa confiar primeiro no papai e na mamãe. E aí quando eles começam a verbalizar e interagir com o mundo, a gente fala, olha, não conversa com estranho. Sem perceber que você está falando o seguinte, o estranho não tem compromisso com você. O estranho não tem uma aliança com você, não faz parte da família. Ele é um estranho, ele é um de fora. Então você não pode confiar, você não pode esperar algo de volta. Viu? É algo que a gente faz sem pensar, gente. Isso está na gente. Você sendo cristão ou não, isso está na gente, porque Deus colocou isso na gente. Bom, vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança. Um ser humano em que eu preciso e quero me relacionar com ele. Preciso não por dependência, mas porque ele quer, tá? Então, o que esse sujeito precisa de habilidades para isso? Ele precisa ser social, mas mais do que social, ele precisa ter o conceito de aliança, o conceito de compromisso. Isso nos difere de todos os animais. Se você é pet lover, você vai brigar comigo. Eu não sou pet lover. Você vai brigar comigo. Pet lover é que gosta de bichinho, tá, gente? Só para traduzir para a galera. Se você é pet lover, você vai brigar comigo e dizer assim: não, pastor, o meu cachorrinho me ama. Ele tem quase uma aliança comigo. Ele tem quase um compromisso comigo. Ele é social. No mínimo, ele é sociável. Os animais são sociais. O cachorro gosta, o cachorro faz festinha quando a gente chega. Mas ele nunca de forma racional chegou a estabelecer um compromisso com você. Ele nunca vai conseguir fazer isso. Porque mesmo a relação dele, não acredito nisso, mas se é de alguma forma emocional ou social, ainda é intuitiva. Foi construída na intuição. Faz isso e recebe isso. Bom, essa pessoa, eu acordo todo dia, ela continua aqui. Ela continua nesse espaço tem sempre comida, nesse espaço está sempre limpo, então, peraí, eu vou associar isso, sei lá, estou entrando na cabeça do cachorro, mas, entendeu? Tem uma coisa de instinto, uma coisa de sempre esperar a repetição, tanto que como é que você treina cachorro? Você dá uma ação e dá um biscoitinho, você dá uma ação e dá um biscoitinho, aí você vai criando a sinapse nele, então é algo completamente intuitivo. Não é assim com a gente nos nossos relacionamentos.
Os nossos relacionamentos não são intuitivos. Eles são racionais, eles são verbalizados. Tanto a Priscila está aqui, psicóloga, pode me corrigir se eu mentir. Depois, tá? Agora não. É brincadeira. Mas assim, quando o casamento está ruim, uma das coisas que a gente normalmente faz é o quê? Gente, está faltando diálogo. O que é o diálogo? É verbalizar aquele compromisso, ou a falta dele. Onde que o outro está falando? Ah, mas meu marido não faz isso, mas você já falou isso com ele? O que é verbalizar? O que é discutir relação? O que é a gente conversar um com o outro? É jogar os termos na mesa. Eu tenho um compromisso com você, mas olha só, eu não estou vendo esse compromisso ser cumprido dessa forma. Isso está gerando frustração. Isso é assim com os nossos filhos. Só que se a gente não vê os nossos... Vou voltar, travou aqui. Só que se nós não vermos os nossos filhos dentro de um contexto pactual, de um contexto de aliança, a gente vai nos relacionar com eles assim. Obedece porque eu que mando. Ah, mas por que ele tem que fazer assim? Ah, eu sou seu pai, eu já vivi isso, eu já sei. Ah, eu já passei por isso, eu já sofri, eu já tive a sua idade. Mas ele não teve a nossa idade. Ah, eu tenho 40, 50 anos, eu já passei isso. Mas ele não passou, gente. Ele está passando ainda. Então você tem que colocar de forma segura os termos. Meu filho, eu tenho um compromisso com você. Meu compromisso é cuidar de você e te preservar. Essa é a forma de eu fazer isso. Se você fizer isso, vai ter consequências para... Olha só como é mais difícil. Mas é por isso que a gente, como presbiteriano, batiza criança. Não é porque eles vão ser salvos. Mas é porque diante de Deus e diante da igreja eu estou falando assim, olha só, eu, Vitor, vou criar o João embaixo dos ensinos da palavra, até que ele tenha plena consciência do que ele faz da vida dele. É um compromisso que eu faço diante de Deus, e se você falha como pai, você falha com Deus, antes de falhar com o seu filho. Olha como é que isso daí já muda a nossa visão de ser pai. Você não quer um filho obediente. Você quer ser um pai obediente à aliança, que ensine o seu filho a amar a aliança de Deus. E aí ele vai ser obediente. Pode falar, Dante. Sim. Uhum. Sim. Exatamente. Esse é um bom exemplo, né, de como a gente precisa estar compromissado com os nossos filhos, né? Então, gente, falando do Espírito Santo agora, qual é a obrigação ou qual é a economia do Espírito Santo dentro da Trindade? Qual é o papel do Espírito Santo? Um pouco antes disso. João 15, 26. Eu vou ler para a gente ir um pouco mais rápido. Olha o que Jesus fala, que ele está prometendo a vinda do Espírito. E aí ele coloca o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ou seja, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Ou seja, quem envia o Espírito Santo para a igreja? Cristo, Jesus. O Espírito Santo só desce na igreja no Pentecostes quando
quando Jesus vira e fala, pode ir. Isso faz de Jesus maior do que o Espírito Santo? Jesus está mandando no Espírito Santo? Não. Ele só está refletindo aquilo que já era de comum acordo. Então, é quando a obra de Cristo na terra se conclui, aí ele então fala, Espírito, agora é a tua vez, terminei a minha parte dentro do nosso pacto, dentro da nossa responsabilidade. Vai, meu filho, tipo isso. E aí o Espírito Santo vem então sobre a igreja. E ele vem da parte de Deus. Olha que interessante, esse versículo é trinitário, porque você tem Deus, né? Ele vai enviar da parte do Pai. O que quer dizer da parte do Pai? É que primeiro ele estava com o Pai, o Espírito Santo habitando onde o Pai habita, seja lá onde for, e agora ele vai ser derramado sobre a igreja, então ele vai ser manifesto em plenitude sobre a igreja, tá? Visível. E também ele vem da parte do Pai, porque ele é Deus, ele vem dessa mesma essência, ele vem dessa mesma realidade pactual. Fala aí, Marcos. Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. E é interessante porque quando a gente vê na obra de regeneração, quem regenera o nosso coração para que a gente reconheça o Evangelho, para que a gente aceite o chamado de Cristo, é o Espírito. Então é o Espírito que opera no coração de forma individual para que aquilo que Cristo na história fez seja aplicado na vida do crente. Entenderam? E aí, agora sim, entrando na última questão dessa economia da Trindade, especificamente na obra do Espírito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Esse é muito importante para a gente. Outro versículo trinitário aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. É importante isso porque aqui é um termo que a gente ouve muito na igreja e talvez a gente não entenda a profundidade dele. Quando a gente fala que o Espírito é o penhor da nossa salvação. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22, é o seguinte: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha só que interessante, aqui agora Paulo fala que quem deu o Espírito foi Deus Pai, e não o Filho. Porque para Paulo não há discordância entre a ação, é uma única ação de um único Deus em forma trinitária. Tá? Mas o foco daqui, olha só o que ele diz. Ele diz que Deus nos selou, né, nos separou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que é isso, gente? Nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem pode me explicar isso? O que é penhor? Daí é a coisa mais antiga, mais velha, né? Dar em garantia, né? Antigamente eu nunca vi uma, mas me falaram que existia esse negócio. De casa de penhores, né? Tu ia lá, dava um objeto, o cara te dava dinheiro e aí você tinha que comprar de volta, senão ele tinha direito de vender aquele bagulho. Aquele objeto que você deu era dar em garantia. Era a garantia que você ia voltar para pagar. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, entra em nós, quando a gente é regenerado, quando a gente se converte,
ele passa a ser uma garantia que a gente vai ser salvo. É garantido, é selado. O Espírito Santo nos garante a salvação. Então, quando Jesus fala, esse versículo 37 que o Marcos acabou de ler, que a gente tinha lido aqui em João 6, que aqueles que o Pai lhe deu, não se perderia nenhum. Olha como a obra do Espírito reflete perfeitamente a obra do Filho. O Pai elege um grupo, o Filho morre para garantir que o pecado não consuma aqueles a quem o Pai elegeu, e o Espírito agora sela, marca aqueles por quem Cristo morreu, para que eles perseverem na fé até o dia final. É uma única história da redenção. Não. Esse é o ponto. A salvação não é a respeito de nós. Nós somos o objeto salvo. A salvação é a respeito de Deus. É a história da redenção, não é a história da minha redenção. É a história de como Deus redime um povo para si. A Bíblia não fala sobre a nossa salvação. A Bíblia fala sobre como Cristo nos salvou. Não é sobre nós. Nunca é sobre nós. Nós não somos o centro de nada. William? Acho interessante que essa ideia de ser no contexto do Império Romano era a ideia de que o imperador selava e ali estava a autoridade, garantindo a propriedade e a inviolabilidade dessa propriedade. Perfeito. As pessoas entendiam isso, tem um dono, é inviolável e está assegurado por quem segura. Não, perfeito, William, perfeito. Você trouxe um ponto aí muito bom que eu não tinha me atentado aqui, colocado aqui. É essa autoridade representativa. Então, é o Espírito Santo como Deus, ele está representando a própria autoridade do Deus Trino, de todo o Deus. A gente nunca pode agir assim de forma, não, agora é o Espírito, agora Cristo morreu na cruz, então está lá Cristo, né, reto, não. É todo mundo operando para que essa grande história da redenção seja cumprida. No versículo 22, na NVI, ele traz dessa forma mais clara, isso foi dito aqui, nos selou com sua propriedade. Legal. Trazendo essa observação do livro aí, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Perfeito. A NVI traduz o sentido. Vocês repararem, só um parênteses aqui, é interessante. A NVI é um pouco diferente da Almeida porque ela traduz o sentido do versículo e não palavra por palavra. Então, perfeita a leitura. Obrigado, Gustavo. Exatamente isso. Gente, tem muita coisa ainda para a gente caminhar. Eu não fechei o todo daqui, mas eu queria fechar com um último ponto, que é o seguinte: esse Deus então trino, esse Deus pactual, como que ele se revela? É uma última parte importantíssima para a gente, para dar substância para a gente seguir os próximos estudos. Então, aguenta um pouquinho, a gente vai chegar até o final na hora do almoço. Confie. Eu queria agora sair um pouco do tema da aliança e entrar especificamente em quais são as características da revelação de Deus. Como que Deus, então, vai revelar essa grande história, como que ele revela essa metanarrativa, essa história da redenção para nós a partir da Bíblia. Quando a gente entende essas características da revelação, a gente vai entender melhor o porquê a gente está interpretando as alianças da forma como a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Então, a primeira coisa, jogo bem rápido, gente, depois a gente pode até repetir isso nas próximas aulas, que é algo que tem que ficar firme na nossa cabeça. A primeira coisa é que Deus se revela, ele vai revelar essa história da aliança, ele vai revelar a forma como ele se relaciona conosco através de pactos, de uma forma progressiva na história. Ou seja, quando ele se revela para Adão como um Deus pactual, não é a mesma forma que ele se revela para Moisés.
Então, ele vai chegar para Adão, então como que ele vai revelar os termos? A gente vai ver isso daqui para frente. Ele chega e fala, olha, da árvore do conhecimento do bem e mal, não comeis e tal. Como que ele se revela para Moisés? Ele já se revela de forma escrita, 10 mandamentos. Como ele se revela para nós? Com 66 livros escritos. Viu como é que é progressivo? Viu como é que vai crescendo? Porque na medida em que a redenção, a história da redenção evolui, se desenrola na história da humanidade, mais dessa realidade maior precisa ser dito. É assim que a gente tem que entender a Bíblia. Senão a gente vai achar que a Bíblia vai toda hora contar uma história nova. Mas não. Ela só vai ampliando a história, ela vai desenrolando, ela vai descortinando a história. Então ela é progressiva. Ela é incorporada na história, ou seja, a revelação de Deus, a história da redenção, não é uma história assim de salvação a parte da história do mundo, a parte da história da humanidade. Ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. Então, por exemplo, por que existia sacrifícios e por que Deus se relacionava com um povo numa tenda toda sangrenta, cheia de sangue de animal morto em volta? Porque naquele momento da história era a revelação para um povo tribal, um povo familiar, num deserto. Aí, historicamente, aquela nação evolui para uma monarquia. Então, faz sentido agora contar a história da redenção através dos termos da relação de um rei com o seu povo, de um rei com os seus súditos. Percebem? A história da revelação é incorporada na história da humanidade. O processo da revelação é orgânico. O que significa? Tudo, você vê, tudo a mesma coisa, é tudo uma progressão, né? Tudo uma evolução. Mas quando eu digo que ele é orgânico, é que ele é perfeito em cada uma das suas etapas. Esse conceito de orgânico é o seguinte: eu vou plantar uma árvore desde a semente. A semente não é menos árvore do que a árvore. A muda não é menos árvore do que a árvore. Ela é importante e ela é necessária para aquela etapa do desenvolvimento daquela árvore. Então, a gente não pode simplesmente olhar para trás e falar, nossa, as leis de Moisés, então aquilo ali era tudo para o povo do deserto, agora eu tenho instrução, agora eu sou igreja no século 21, eu não preciso disso. Não, a revelação é orgânica, aquilo tinha uma importância, aquilo era perfeito, aquilo é perfeito como revelação para aquele momento da história da revelação. Então eu preciso entender em que sentido ela é perfeita, senão eu vou tender a jogar isso fora, não preciso mais disso, Levítico já passou, ou eu vou tentar de novo voltar para trás e sacrificar bicho, entenderam? Mas eu preciso entender que cada etapa, cada passinho da história da redenção incorporada na história é perfeita no seu objetivo de revelação, e ela é adaptável. A história da revelação vai usar de meios ordinários da cultura daquele momento para revelar uma ideia maior. Por exemplo, no início, a igreja acontecia nas casas, de forma celular. Por quê? Porque elas estavam em questão de perseguição, gente. Aí vocês acham que agora a gente tem que abolir esse templo aqui e vamos viver igreja em células, igual a igreja primitiva? E vamos viver uma comunidade socialista em que todo mundo doa tudo para a igreja e agora todo mundo compartilha do pão, bonito que a igreja de Atos era assim? Não, era uma realidade de igreja que foi adaptada naquele momento da história. Mas se eu não entendo essa realidade, eu vou tentar usar daquela característica cultural como uma ordenança de Deus e eu perco visão do todo. Olha como a nossa teologia da aliança vai nos ensinar, então, a ver o todo da Bíblia. Esse vai ser o nosso grande desafio a partir de agora. Quando a gente vê, por exemplo, Abraão Deus pedindo para Abraão sacrificar Isaque, o que significa isso dentro da história maior? É um Deus doido que manda
sacrificar o filho para provar o coração dele? Mas Deus não sabe todas as coisas, ele precisava testar Abraão para conhecer o coração dele? Vê, se a gente perde noção da história maior, a gente tem dificuldade de interpretar as histórias menores. E no final é isso. No final, o que eu quero com vocês aqui é que a gente, aprendendo e conhecendo a grande história da redenção, a gente aprenda a interpretar as pequenas histórias da Bíblia, e, em última instância, a nossa história. A nossa história. Por que isso está acontecendo na minha vida, pastor? Por que eu tenho que passar por isso agora que eu vou para a igreja, agora que eu sou crente? Sai um pouco da sua história e olha a história de redenção maior. A gente nunca vai conseguir ter, a gente falou isso também no domingo passado, a grande esperança da igreja, a esperança inabalável da igreja. A gente nunca vai ter essa esperança sólida em nós se a gente olhar só para a nossa vida, só para a nossa história. A gente tem que ver que Cristo morreu por um reino. Esse reino é garantido pelo Espírito. Ele foi separado desde a eternidade. E é nessa história que a gente está inserido. É dessa história que a gente pertence. Quando a gente olha a nossa história dentro dessa grande realidade eterna, a gente consegue ter esperança. Tá bom? Então é isso, irmãos. Mais alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida? Eu sei que hoje foi um pouquinho, mas é isso aí. Esse é só o começo, tá? Vai vir mais coisa boa aí. Mais alguma coisa? Não? Então vamos orar, irmãos, e encerrar o nosso momento aqui de escola dominical. Então, feche seus olhos, por favor. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor firmou o compromisso com a Tua igreja, conosco, da qual fazemos parte. Agora somos povo do Senhor, como o apóstolo Pedro diz na Tua carta. Nós não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. Assim o Senhor fez, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, e firmes, convictos, seguros no compromisso que o Senhor tem conosco, podemos Te buscar, podemos Te prestar culto, podemos orar, podemos Te servir de todo o nosso coração. Por isso, Senhor, nos abençoa como igreja. Abra os nossos olhos para a grande narrativa da redenção, para a grande história de salvação, para que a gente possa Te amar ainda mais, para que a gente possa amar ainda mais a Tua palavra, que a gente a admire cada vez mais como palavra viva, como lei do Senhor, e não apenas como um conjunto de livros, de instruções religiosas, mas que seja a palavra viva que nos mostre uma realidade muitíssimo superior à nossa. E isso alimente o nosso coração de esperança, de amor, de segurança, de confiança no Senhor, de fé em Cristo Jesus. Faça isso na sua igreja. Nos ajuda a ler a Tua Bíblia, a ler a Tua palavra. É isso que nós queremos, Senhor. Aumente o amor que temos pelo Senhor, as nossas afeições por Cristo, a nossa segurança no Espírito Santo, esse que é o penhor da nossa salvação. Faça isso pela Tua igreja, Senhor. Nos despede em segurança até em casa, nos dê um ótimo domingo, um dia de descanso no Senhor, em família. Que o Senhor abençoe o nosso alimento também. Reconhecemos que o Senhor é nosso provedor, que o Senhor nos sustenta e traga-nos de volta à Tua casa mais à noite para prestar culto ao Senhor, prestar serviço ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Somos propriedade Tua e por isso Te louvamos. Em nome de Cristo Jesus é quem oramos. Amém.